Boa noite aos queridos e amados irmãos. Estamos aqui para o culto de louvor e adoração e pregação da palavra de Deus da nossa igreja Batista Monte das Oliveiras. Queremos agradecer a todos que estão nos assistindo nesse momento e que Deus possa ser glorificado na vida de cada um. Vamos fazer uma oração inicial, irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças damos a Ti, Senhor Deus, pelo dom da vida, pela salvação, Senhor Deus, pelo ar que respiramos. Te agradecemos, Senhor Deus, por estarmos com a saúde boa e que o Senhor possa, sim, Senhor Deus, abençoar a cada irmão, a cada irmã da nossa igreja, Senhor Deus. Abençoe o nosso pastor, a irmã Cléo, que estão lá no terreno em Manacapuru. Que o Senhor possa guardá-los e nos guardar também, Senhor Deus, de todo esse mal que está acontecendo. Que possamos assim glorificar o Teu santo nome. Essa oração que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de fazer uma leitura bíblica que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 19, versículos 1 e 2, que diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Essa é a leitura da palavra de Deus, pois Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Deus que habita em cada um de nós. E gostaria de cantar o primeiro louvor com os amados irmãos, que se chama Deus de Israel, do cantor Daniel Ludick.
Amém, irmãos? Agora iremos louvar o Senhor, o hino do cantor cristão 314, Estou Seguro. Gostaria de saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Neste domingo, dia 7 de fevereiro de 2021, nós estamos aqui com alegria, com satisfação, gratos a Deus por mais esse privilégio de poder ministrar a sua palavra. Convido você a orar nesse momento, para que nós possamos preparar o nosso coração para a mensagem de Deus nessa noite, amém? Vamos orar. Pai Santo, Justo e Poderoso, neste momento eu te dou graças e te bendigo, Senhor, por tua fidelidade, por tua benevolência, por tua misericórdia pela vida do teu povo. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem realizado. Obrigado por todas as ricas e preciosíssimas promessas que a tua palavra tem para nós e que nós podemos vê-las, Senhor Deus, se cumprindo cabalmente, Senhor Deus, nas nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, a perseverar na fé, a perseverar, Senhor Deus amado, em meio aos sofrimentos que vivemos, para a glória e honra do teu santo nome. Eu te louvo, te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, meus amados, nós estamos aqui nos propondo a pregar a palavra do Senhor mais uma vez para os irmãos. Desta vez eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Esta mensagem se dividirá em duas partes. A primeira parte será agora, nós estaremos ministrando ela aqui para os irmãos neste domingo, e a segunda parte desse sermão será concluída na quarta-feira, em que nós descobrimos nesta perícope, nesse período da palavra de Deus, grandes lições que podem nos ajudar neste momento difícil que enfrentamos. O tema do nosso sermão é: por que perseveramos em meio ao sofrimento? Não é? O que nos faz perseverar em meio ao sofrimento que vivemos? Nós somos cristãos, somos servos do Senhor,
mas não estamos alheios a sofrimento algum. Nosso Jesus prometeu: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Não é isso que ele disse? Né? Eu venci o mundo, ele falou. Acontece que nós vamos refletir agora a partir das palavras de Paulo. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 16. Nós vamos encontrar lições aqui acerca do sofrimento que estamos enfrentando, que não é fácil. Nossa cidade está se levantando, mas ainda precisa melhorar muito. Né? Nós precisamos expandir a vacinação dessa Covid-19 aí, primeiramente para os grupos de risco, o pessoal que está envolvido na frente de batalha. Nós precisamos vencer essa miséria desse coronavírus que nos afligiu, mas estamos caminhando para isso. Nosso Deus está nos ajudando, está nos dando força e nós venceremos. Nós sairemos vencedores, amém? Romanos capítulo 8, a partir do versículo 16. Nós vamos acompanhar a leitura, eu tenho ela aqui comigo, e nós iremos paulatinamente, nós vamos ler dos versos 16 ao verso 27. Amém? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Amém? Uma rica passagem desta carta de Paulo aos Romanos, que é uma carta cheia de temas teológicos, é uma carta profundamente teológica. Romanos 8, ele começa falando sobre a não condenação dos filhos de Deus, não é? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os filhos de Deus, para aqueles que estão em Cristo Jesus, para os que são chamados segundo o seu propósito. E ele vai continuar o capítulo 8 até chegar na parte da adoção de filhos, da nossa filiação ao Senhor. E ele começa no versículo 16, falando que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Só que Paulo vai abordar um traço específico dessa filiação. Um traço que muita gente não está disposta a passar, a viver, a entender. É o traço do sofrimento. Ele testifica conosco que somos filhos de Deus. E no versículo 17 ele continua a fazer essa progressão de pensamento em que ele diz assim: se somos filhos, somos também herdeiros de Deus. Perfeito. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que significa esse co-herdeiros com Cristo? Tudo que Cristo herdou do Pai é nosso também, por sermos filhos de Deus tanto quanto Jesus. Lógico, nós não somos como Jesus, nós não somos deuses como Jesus, Deus como Jesus é. Mas nós, por meio da adoção de filhos, nós somos filhos adotivos. O único filho legítimo é o filho Jesus, é o Deus Filho. Mas nós temos essa filiação e por sermos filhos de Deus, também somos co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Agora que vem a questão. Cristo herdou do Pai muitas bênçãos, mas não sem antes sofrer muitas coisas. Se Cristo sofreu, nós também sofreremos. Esse é a matemática de Deus. Muitas das vezes nós só queremos pregar, ou falar, ou ouvir
as bênçãos decorrentes da nossa salvação. São inúmeras. Todavia, meus irmãos, não é só bênção. A salvação que vem de Deus, ela traz consigo aquilo que transcende o nosso entendimento. Como é que nós podemos ser felizes em meio ao sofrimento? Como é que nós podemos vencer as nossas tribulações? Cristãos são filhos de Deus, mas não são isentos de nenhum tipo de sofrimento. Sofrimento esse que o Senhor usa para atestar a nossa filiação com Ele. Meus irmãos, eu ouvi uma frase que chocou o meu coração, mas infelizmente é verdade. Cristãos que não estão dispostos a pagar o preço por amor a Jesus, cristãos que não estão dispostos a aceitar a sua identidade, é porque geralmente não sofreram. São pessoas que tudo foi bem, tudo foi ótimo, tudo foi às mil maravilhas. Tem dificuldade de reconhecer que o sofrimento é um instrumento pelo qual o Senhor atesta a nossa filiação. Nós fazemos parte do sofrimento de Cristo, mas com a promessa de que faremos parte da sua glória. Faremos parte daquilo que vem depois. Faremos parte daquilo que o Senhor herdou, o Senhor Jesus herdou, também está prometido para nós. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aí Paulo dá uma afirmação maravilhosa em que ele diz que está certo, no versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo está convicto, meus irmãos, de que os sofrimentos, no plural, sofrimentos do tempo presente, em diversas frentes, sofrimentos familiares, sofrimentos financeiros, sofrimentos relacionais, sofrimento de pandemia, sofrimento de saúde, sofrimento seja lá do que for, estes sofrimentos não podem se comparar com a glória no singular. Uma glória, a glória que está prometida para nós, ela é infinitamente superior a qualquer sofrimento que venhamos a ter nesta terra. Meus irmãos, o que é uma coisa incomparável? Vou te dar um exemplo. Você sabe jogar bola, não sabe? Talvez você goste de jogar um futebolzinho, aqui no Amazonas, como o pessoal chama de pebol, ou pelada, como é lá no Rio de Janeiro, ou racha, como diz lá no Ceará, enfim. Como é que você gosta de jogar uma partida de futebol? Será que você pode se comparar ao Neymar? Será que alguém pode olhar para você e dizer assim, nossa, mas o Neymar está perdendo feio para você? É incomparável, não é? É uma coisa totalmente diferente. É uma coisa totalmente superior. É um exemplo muito banal, mas é para que nós tenhamos como ilustração. Para que nós venhamos a pensar, meu irmão, na glória que há de ser revelada em nós. É interessante que a glória não vai ser revelada para nós, como se nós fôssemos meros espectadores no futuro. Pelo contrário, a glória que há de ser revelada, ela vai ser revelada além de para nós, nós veremos a face de Cristo, nós veremos o céu, nós veremos a Nova Jerusalém, nós veremos muitas coisas, mas essa glória há de se revelar em nós, na nossa própria vida. Meus irmãos, quão grande expectativa nós devemos ter em relação a isso. Paulo fala que a própria criação aguarda essa revelação. A própria criação aguarda o momento em que os filhos de Deus serão revelados. Acompanhe comigo o versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade no que diz respeito à inutilidade. Não voluntariamente, não foi ela quem escolheu, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Deixa eu te dizer, quando Adão pecou, ele não somente carregou a humanidade em pecado, ele carregou o universo inteiro. A Bíblia diz que após o pecado de Adão, surgiram espinhos, abrolhos, o sofrimento entrou no mundo. Meu irmão, a prova de que você é pecador é porque você morre e porque você sofre. Essas são as duas maiores provas de que você é pecador, de que não existe ninguém isento da carga do pecado de Adão. Nós morremos e sofremos. Só que além desse pecado trazer consequência para nós, trouxe para toda a criação. E essa criação sujeita à inutilidade, à vaidade, porque para que serve um espinho? Ah, não, existem plantas, por exemplo, os cactos usam os espinhos que têm como modo de defesa
para que os animais não vá lá e comam os cactos, ok, meu irmão, mas esse é um exemplo que não foi criado para isso. Deus não criou a terra para ter espinhos, para ter abrolhos. Deus não criou o homem para sofrer. E por causa do pecado do homem, a criação foi sujeita a isso também. Ela está sujeita a essa vaidade, a essa inutilidade, não por si mesma, mas por causa daquele que a sujeitou, por causa de Adão, que sujeitou a criação a isso. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Haverá um tempo em que até a criação será redimida de todas essas imperfeições que o pecado nos trouxe. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Dói. Esse gemido é um sofrimento. É algo que a criação, se pudesse não ter, não teria. Ela geme e suporta angústias até agora. Ela aguarda a revelação dos filhos de Deus, para que todo sofrimento que ela mesma passe, possa ser desfeito. E não só a criação aguarda, não só a criação geme, mas nós mesmos aguardamos a nossa própria redenção. Olha o versículo 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Sofrer dói, meu irmão. Sofrer nos faz gemer. E nós estamos aguardando em sofrimento, aguardando nas dores que sentimos, nas angústias e tribulações que passamos, aguardamos a nossa redenção. Aguardamos a adoção de filhos. Ele usa uma expressão interessante, nós que temos as primícias do Espírito. Primícia da ideia de primeira leva, primeira colheita. Os primeiros frutos do Espírito nós já temos. Só que nós não temos a colheita perfeita, a safra inteira. Dá a entender que o Espírito ainda há de nos tomar, há de se revelar a nós de maneira completa. Nós ainda não temos isso e aguardamos esse dia, o dia em que nós seremos redimidos do nosso corpo. Cristo, quando teve o corpo glorificado, é interessante que algumas pessoas acham, não, Jesus passou pelas paredes, porque ele talvez era gasoso. Era o contrário, meu irmão. O mundo é que se tornou gasoso para a solidez do corpo de Cristo, para a solidez da redenção. Ele era o exemplo, ele é a primícia dos que dormem. Você lembra que a Escritura se refere a ele assim? Ele, como primícia dos que dormem, nos deu o exemplo do que seremos, o exemplo do que nos acontecerá. E essa redenção nós aguardamos, o dia em que não mais teremos que sofrer com essa pandemia, o dia em que não mais teremos que clamar por ar e não ter, o dia em que não mais nós sofreremos quaisquer moléstias no nosso corpo. Irmãos, essa esperança é uma esperança no invisível. Porque se nós esperamos o que vemos, porque isso é esperança. A esperança de verdade ela está baseada naquilo que não vemos, naquilo que cremos. Nós não vimos o Cristo ressurreto, mas cremos. Nós não vimos o Senhor subir aos céus e não vimos os anjos prometer que Ele voltaria, mas nós cremos. Nós vivemos por fé e não por vista. Há um pensamento que diz que nós gememos. É verdade, nós gememos, mas a nossa esperança no invisível nos faz aguardar pacientemente o dia da nossa redenção. Esse sofrimento vai passar, esse gemido vai acabar e nós seremos redimidos por completo, porque aquilo que esperamos, não vemos, mas esperamos, se tornará real, se tornará fato consumável, fato inquestionável, quando você e eu tivermos o nosso corpo glorificado e libertos seremos de toda e qualquer moléstia. Irmãos, nós não estamos sozinhos nessa espera, nós não estamos sozinhos no meio desse sofrimento, nós temos a intercessão incessante do Espírito Santo. Olha o versículo 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, nos ajuda, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é interessante? Talvez você esteja se perguntando, bom, essa pandemia é para nos castigar? Eu não sei. Essa pandemia é para nos promover? Com certeza, com certeza. Mas por que Deus não nos promove de um outro modo? Que é o jeito dele trabalhar. Só que assim,
Talvez no meio dessa pandemia você esteja orando por cura, quando na verdade o Senhor não quer curar. O Senhor quer te levar. Talvez você esteja orando nessa pandemia por libertação, quando na verdade o propósito melhor do Senhor para você não é lhe libertar, é permitir que você sofra até a hora do seu encontro eterno com Ele. Sabe, irmão, nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar da maneira como os planos de Deus são estabelecidos para nós. Mas mesmo não sabendo orar como convém, há alguém que sabe orar. Há alguém que sabe interceder por nós de acordo com o propósito de Deus. Esse alguém é o Espírito Santo. Oh, meu irmão, eu não imagino a dor que muitos estejam sofrendo com a perda de seus entes queridos, com a perda de muitos que se foram no meio desta desgraça dessa pandemia. Mas, meu irmão, eu posso imaginar as intercessões do Espírito Santo com gemidos inexprimíveis. Gemidos no Espírito significa que o Espírito também sofre conosco. O Espírito também se compadece conosco. O Espírito também sente a nossa dor. E esses gemidos que ele sente são inexprimíveis, ou seja, não podem ser expressos. Não dá para expressar que tipo de gemidos são esses. Mas se a palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós, creiamos, pois, ele intercede. E ele continuará a interceder sempre por nós. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Irmãos, a intercessão do Espírito Santo é a intercessão de acordo com a vontade de Deus. É de acordo com aquilo que é melhor para nós. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez não seja boa para você, mas é boa para Deus. Talvez não seja agradável para você, mas é agradável para Deus. Talvez você não entenda como ela é perfeita, mas acredite, para Deus ela é perfeita, porque é dele. Amados irmãos, que nós possamos nos contentar com a presença do Espírito Santo. Esse interceder do Espírito significa que nós não estamos sofrendo sozinhos. Nós não fomos largados à própria sorte. Está aí, eu te dou a salvação, mas vive a vida do teu jeito. Se vira para chegar no céu. Não. Nós estamos acompanhados pelo Espírito Santo, aquele que intercede por nós. O sofrimento atesta aquilo que temos aquele que temos por Pai, o Senhor. O sofrimento atesta que somos filhos de Deus. Que em nome de Jesus a nossa visão possa mudar. Que nós possamos entender que o sofrimento é a maneira pela qual o Senhor confirma a nossa filiação. A maneira pela qual é como se Deus olhasse para a sua gama de filhos, o primeiro é Jesus, olhasse para eles e dissesse: olha, todos parecem com o mais velho. Todos têm a mesma cara que o primogênito. E como foi que eles foram lapidados? Através do sofrimento, através da dor, através da luta. Meu amado, nós venceremos no final. Mas esse final não se resume aqui. Paulo tinha uma visão correta do tempo presente. Os sofrimentos do tempo presente. Esse tempo presente é a nossa era, a era que vivemos. Mas se ele é presente, há um futuro. É a era vindoura. É a era em que nós seremos transformados. É a era que nós aguardamos com paciência. Aquilo que não vemos, mas virá. Aquilo que ainda não chegou, mas vai chegar. A era em que o Senhor se manifestará e manifestará aqueles que são seus filhos. O Senhor, em nome de Jesus, possa lapidar o seu coração, transformar a sua vida, guardar a sua mente, o seu espírito nele, para que em todo momento, você e eu, nós possamos estar seguros que somos filhos de Deus. Se sofremos com Ele, com Cristo, também com Ele seremos glorificados. Se sofremos em Cristo, também estamos sofrendo por Cristo, porque estamos nele, guardando a nossa vida. Não ceda à tentação de se entregar a outros deuses, não ceda à tentação de desistir, não ceda à tentação de entregar a sua vida a quem não tem poder. O nosso Deus tem todo o poder e Ele continuará se mostrando todo poderoso para nós. Vamos orar? Pai de amor, eu quero te agradecer e te engrandecer por tua palavra. Te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecer, Senhor Deus, porque todo esse sofrimento que estamos enfrentando, Pai, faz parte da tua maneira de forjar os seus filhos à imagem do Senhor Jesus. Espírito Santo,
Ministra sobre nossas vidas a tua graça. Ministra sobre nossos corações o teu amor. Ministra sobre nossos corações, Senhor Deus amado, a certeza de que estamos no caminho certo. A certeza de que o Espírito Santo está ao nosso lado, nos guardando, nos protegendo, intercedendo por nós. Pai de amor, Pai santo, justo e poderoso, nos ajuda, Senhor Deus, para a glória do teu nome, a entender que o sofrimento aponta para a glória, o sofrimento aponta para a restauração. Toda luta e tribulação que enfrentamos não pode se comparar com a glória que há de ser revelada pelo Senhor em nós. Em nome do Senhor Jesus, Pai, cala a tua palavra dentro dos nossos corações. Ministra sobre nós a tua graça de tal maneira que possamos continuar firmes e fortes na palavra do Senhor, na esperança da glória que é Jesus. Cristo em nós, a esperança da glória. Em nome do Senhor Jesus eu te oro e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você, amada igreja.